Olá, olá, aqui é Alexandre Batti, professor de Sociologia do ESAG Vestibulares, e essa aula aqui está dedicada para o que podemos chamar de os grandes temas da sociologia contemporânea. Claro que há outros, mas lembra, a gente está focado no vestibular. E claro que o vestibular vai refletir o que os cientistas sociais, aí você coloca sociólogos, antropólogos, cientistas políticos de outras variações aí dentro das ciências humanas vão discutir no mundo. E é claro que isso também atrai o quê? A atenção dos vestibulares, porque quem elabora as provas dos vestibulares são exatamente as mesmas pessoas que fazem esses estudos no Brasil, né? Eu selecionei aqui alguns temas que estão sendo bastante discutidos dentro dos vestibulares, que são exatamente o capitalismo comparado nas questões climáticas, já vou colocar aqui, daqui a pouco vou explicar para você com mais detalhes. Você pode também chamar de questões de gênero ou estudos de gênero. Esse aqui talvez seja o tema mais poderoso dos últimos anos na sociologia, nos últimos 15, 20 anos, até pelo próprio nome, né? Foi cunhado o termo gênero, a construção social, já vou falar para vocês também. Alguns vestibulares, algumas provas gostam de discutir, eu chamei, não tem um tema, mas é mais ou menos, discute-se muito a questão do poder, né? Chamei de medicalização da vida. Eu já vou colocar aí, acho que a melhor maneira de você chegar aqui é discutir, né, com o senhor Michel Foucault, o cientista social, filósofo francês que trabalhou a questão do poder. Aqui é uma discussão de poder, quem pode fazer o quê, certo? A última, você pode pegar os estudos da indústria cultural, lá da escola de Frankfurt, de Adorno, de Horkheimer, e aplicar para o quê? Para essa massificação da cultura que vem através da internet. Nos últimos tempos, alguns estudiosos têm se dedicado ao assunto. Então vamos nos dedicar também a alguns assuntos. Vamos lá. Durante muito tempo, quando você falava em sociologia, você falava dos autores clássicos que continuam muito importantes, hein? Por favor, Durkheim, Marx e Weber, não deixe de estudar, porque podem também cair questões exatamente sobre teoria sociológica. Mas nos últimos anos, a sociologia, essas teorias, principalmente a marxista, ela está ficando mais fácil, né? Quando você vê uma questão, você já sabe, isso aqui fala de socialismo científico. Esse daqui vai mais para Weber, essa vai mais para Durkheim. Então, aos poucos, o que os vestibulares têm feito é o quê? É aplicar isso daqui em temas, em grandes temas. Então, por exemplo, discutir capitalismo, a questão do trabalho, do universo do trabalho, da perda de vagas, né, de postos de trabalho, isso já é um tema clássico. Você pode discutir, né, bastante. Nos últimos tempos tem surgido o quê? Duas linhas. Uma, essa coisa do capitalismo, como ele está colocado hoje, o capitalismo mais liberal, né, o laissez-faire, que está trazendo para a gente, para alguns estudiosos, problemas sérios, né? Inclusive um deles é um economista francês, Thomas Piketty. Eu estou olhando consultar aqui, né, com a pronúncia inglesa, Thomas Piketty, mas deve ser Thomas Piketty, não sei, meu francês é quase inexistente, que escreveu um livro chamado O Capitalismo no Século XXI, que é basicamente o quê? É o capital no século XXI, inclusive, me desculpe aqui, ó, o capital no século XXI. Vamos corrigir rapidamente aqui, tá aqui, o capital no século XXI. A gente tem o quê? O próprio Capital do Marx sendo rediscutido, e é um economista, pode ser até classificado como liberal, né? Pegando o Capital do Marx e rediscutindo esse capitalismo que tem feito o quê? Concentração de renda extrema, está trazendo dificuldades para alimentação, essa coisa de você concentrar demais renda e poder faz com que uma boa parte da população fique sem recursos. E isso daí é uma discussão, basicamente, que quem levantou foi o Marx lá no século XIX. Só que você faz o quê? Você atualiza essa discussão, por exemplo, com Thomas Piketty, né? E aí você, cada vez já apareceu em algumas provas, vai aparecer mais essa discussão de será que esse modelo de capitalismo ele é o mais adequado? Claro que também aí você pode conectar, e aqui eu citei apenas uma pessoa, né, uma estudiosa, que é uma canadense, a professora Naomi Klein, que ela colocou, né, ela coloca esse debate, ela já vem fazendo há algum tempo, até escreveu um livro que, se eu não me engano, ainda não tem tradução para o português, mas seria uma coisa Capitalism versus Climate, that changes everything, ou seja, capitalismo versus o clima, isso muda tudo, numa tradução livre, que ela está colocando o seguinte, não só ela, mas ela, nesse caso, estou citando, que esse capitalismo reconsumindo todos os recursos, promovendo, por exemplo, até de forma, você pode discutir se intencional ou não, catástrofes ambientais, poluindo o ar, poluindo o solo, poluindo os alimentos, diminuindo a produção, vai fazer o quê? Esse uso de recursos exacerbado não é essa maneira de fazer o capitalismo que está fazendo o quê? Está destruindo o nosso clima. Está destruindo o nosso clima. E isso daí ela está colocando, por exemplo, a professora coloca claramente, nesse momento a discussão não é o capitalismo em si, mas é versus o clima. Ou seja,
nós podemos estar promovendo uma mudança climática por excesso, né, que é consumo de combustíveis fósseis e queima, de efeito estufa, de mudança climática, aquecimento global, o próprio termo já está um pouco meio deslocado, porque é mais para mudança climática que aquecimento global. Você vê, ó, você está mudando, você está atualizando a discussão do capitalismo. É uma discussão de cunho socialista? É, do socialismo científico do Marx? É sim, mas atualizada para o século XXI. Perfeito? Vamos lá. Outra questão, questões de gênero. E por favor, lembre-se que quando você debate gênero, você está debatendo uma construção social. Quando você fala de sexo masculino e sexo feminino, é uma coisa. Né? Quando você fala de gênero, uma construção social. Inclusive teve a questão lá do Enem, tão polêmica. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, da Simone de Beauvoir. Você vai lembrar do existencialismo, você pode trazer uma discussão até filosófica em cima disso. Então quando você vai discutir gênero, você vai discutir o quê? O que começou lá atrás, nos anos 60, com o movimento feminista. O movimento feminista é da onde nasceu essa contestação da supremacia, do patriarcado, né, da predominância masculina num mundo que é formado cada vez mais por mulheres. Então, começou a se discutir o seguinte, a mulher tem que se submeter, deve submeter, não pode submeter, por que não deve submeter, por que ainda submete, a questão que foi debatida no Enem, a questão da violência contra a mulher, por que persiste no Brasil, por exemplo. Todas essas discussões são discussões, de gênero. Então, toda vez que aparecer alguma coisa, se você quiser fazer pesquisas, estudos, né, mais aprofundados, pesquise gênero, estudos de gênero, questões de gênero. Vai estudar gênero, porque é essa interface entre o homem e a mulher, o poder do homem versus o poder da mulher, e é claro que nos últimos 60 anos você tem registrado o que é um aumento do poder, né? Tem até um termo que se debate aqui, que é o empoderamento feminino, é dar poder à mulher para que a mulher possa lutar pelos seus direitos, possa recusar a escravidão, às vezes não declarada sexual. Você tem essa discussão e tem uma questão cultural também envolvida, tal. Tem bastante coisa envolvida nesse meio tempo, nesse meio campo, tá? Outra questão, aqui por exemplo, uma coisa muito extremamente comum nas provas da Unesp, da Fundação Unesp, é a quem pertence o poder. O poder é de quem? É o poder de dizer o que é certo ou errado, o que é normal, que é a discussão que o Foucault já fez lá atrás. Né, a metafísica do poder, você tem essa coisa do poder. A quem pertence o poder? Quem você fala assim, olha, eu vou colocar alguém que é dito como anormal na cadeia ou num manicômio judiciário. Quem é que diz qual é o comportamento normal ou anormal? Essa discussão de poder, que é, por exemplo, no caso da Unesp, ela é feita muito pesadamente em cima do quê? Da importância cada vez maior que se dá aos médicos, ao saber médico. E aí debate-se, por exemplo, quer ver um tema aqui que se debate? A questão do quê? Do distúrbio do déficit da atenção e hiperatividade. A medicação excessiva das crianças com Ritalina, por exemplo, psicotrópicos. Você percebe? É uma discussão bastante pesada. É uma discussão bastante pesada em cima dessa coisa de vamos medicalizar a vida. Ao invés, você pega um tema, por exemplo, como vício em crack. Tem uma questão médica envolvida? Tem. Mas tem uma questão também social a ser envolvida. Um debate, o porquê do crack. Tem até uma discussão policial? É claro que também tem, né? Você pode judicializar essa questão, discutir juridicamente essa questão? Pode, mas a sociedade está falando que os viciados em crack, os noias, que o pessoal fala tanto, eles têm que estar fechados, têm que estar lacrados, ser tratados contra a vontade deles. Você vê que tem uma discussão de poder. O Foucault ia falar o quê? É verdade, é uma discussão de poder acima de tudo. Tá? Então, se quiser levar por aqui, vá tentar buscar esses temas. O que mais podemos falar? Além das questões clássicas de indústria cultural, né, que desde lá do começo, década de 20 para 30, o pessoal da escola de Frankfurt começou a perceber aquela produção em massa enorme, né, de produtos culturais, cinema, rádio, revista, pôster, e o uso que o partido fascista, o partido nazista, imagino que fascista também na Itália, mas o partido nazista, né, o nacional socialista alemão estava fazendo para fazer o quê? Para que objetivo? Para levar essa cultura à frente. Então você massifica, você joga nas ondas do rádio, você joga para o cinema, você joga nas revistas, aí você produz, a indústria produz cultura também. Essa discussão continua extremamente próxima de nós. O que tem, a gente pode atualizar um pouco essa discussão cultural, é qual? É exatamente a questão da internet. Quando você fala da construção da tal da aldeia global, que já se cita há algum tempo, você fala, olha, eu tenho, por exemplo, aplicativos que me permitem, sei lá, um WhatsApp da vida, um Facebook, manter contato com o mundo inteiro. Então, se eu posto um vídeo aqui, pessoas do mundo inteiro podem assistir, eu posso interagir. Isso daí tem aspectos positivos
impossíveis de serem ignorados, mas também aspectos negativos. Aí você vai cair de novo na discussão lá atrás. Você vai fazer o quê? Você vai homogeneizar, você vai estandardizar a cultura. Se todo mundo assiste a mesma coisa, se todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo consome a mesma comida, assiste os mesmos filmes, o que acontece? É o que o Marcuse chamou de, ele chama de homem unidimensional, vou atualizar até por uma questão de gênero, o ser unidimensional. Você cria um ser de uma dimensão só. Se todo mundo faz a mesma coisa, debate as mesmas coisas, ouve as mesmas coisas, assiste as mesmas coisas, você acaba se tornando o quê? Um ser unidimensional. Você só enxerga o mundo de um ponto de vista. Tá? Então você vê, é uma discussão da indústria cultural, mas você pode atualizá-la, você pode trazê-la para cá, porque a internet é algo que jamais foi visto. Ok? Então, dê uma olhadinha nesses temas, pegue os temas clássicos, os autores clássicos e vamos atualizar, vamos pegar essas discussões que são as mesmas lá de trás, mas são discussões bem legais de serem feitas no mundo de hoje. Beleza? É isso aí.